Oi, gente. Quem aqui nunca foi travado pelo medo? Porque, na verdade, se tu parar para pensar, o que é o medo? É uma função do cérebro de te proteger. Vamos falar um pouquinho sobre o medo hoje. Beijo! O medo é um sentimento tão incomodativo que a gente nunca liga ele a uma função protetora, né? A gente liga ele a atrapalhar a nossa vida, resumindo, né? E quem aí nunca teve um medo? Nunca teve um medo que travou? E eu não digo medo de coisas, de animais, de altura, eu digo medos pequenos, né? Medo de iniciar alguma coisa nova, né? Medo de falar para alguém que gosta dessa pessoa, esses medos, sabe? De conversar com um familiar, que expor alguma situação que não quer mais que se repita, sabe esses medos pequenos? Enfim, o que acontece é que o cérebro ele tem uma ação que sempre vai estar voltada a te proteger. E a proteção, na verdade, infelizmente, ela sempre fica como sinônimo de estabilidade, entendeu? Então não é uma falta de capacidade tua de enfrentar, de fazer as coisas acontecerem. Não é porque tu é preguiçoso, porque tu é incapaz, né? Não é não está preparado para aquilo. Não é, é simplesmente o cérebro dizendo para ti, fica aqui do meu ladinho, tá bom aqui nessa minha bolha, tá tudo seguro, já é conhecido, para que ir pro novo, né? E isso é uma coisa que nos perturba demais, 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 demais. O ruim disso, na verdade, é que eu duvido aqui que não tem alguém que tenha se sentindo preguiçoso, sentindo que está procrastinando, sabe? Porque acaba que vem uma culpa na gente quando a gente não consegue andar, né? Nossa, eu aqui no sítio, no início, assim, eu pensava, meu Deus, por que que não faço acontecer? E eu tentava me explicar para as pessoas e eu não conseguia explicar o porquê que eu não andava. Porque a princípio eu tinha tudo para começar a dar o primeiro passo e eu travava. Isso é horrível, um sentimento muito ruim, né? Mas na verdade, não é... Psst, Bob, o que tu tá se esfregando aí no chão? É uma coisa complicada da gente entender que o cérebro ele não tá ali para nos fazer felizes, ele tá ali para nos manter seguros, estáveis, protegidos, né? E então a função dele ele tá fazendo. E se tu continuar aceitando isso, tu vai sempre seguir na mesma. Pro medo, para te conseguir ultrapassar o medo, tu tem que enfrentar ele, né? Tu tem que fazer alguma coisa diferente para ele começar a entender que o que tu tá fazendo é uma coisa segura. E isso é só com uma constância, disciplina, né? E na verdade a gente tem que entender que não é que o cérebro seja o nosso inimigo, na verdade é só um mecanismo, né? Um mecanismo de defesa, né? O medo, eu digo, né? O medo é um mecanismo de defesa, de proteção, né? Para nos manter num lugar seguro, né? E então a gente tem que quebrar esse ciclo agindo. Basicamente é isso. Começar com pequenos passos. Sabe aquela história que diz dá o passo que Deus bota o chão? É mais ou menos nesse sentido, porque daí já vem a confiança junto, né? E, e aí ali tu já vai mostrando para ele que, ó, tá legal aqui, eu tô me sentindo feliz, tá dando certo, tá vendo resultado positivo. Então, vamos lá, vamos sair dessa bolha e seguir em frente, né, para novos caminhos. Arriscar sempre dá medo, mas sempre dá bons resultados, porque independente se o resultado momentâneo que acontece é ruim, de alguma forma ele veio para te aprender a mudar alguma rota ali ou te mostrar que, ó, não é por aqui teu caminho. Porque a vida sempre vai tentar te alinhar ao teu propósito, né, à tua função aqui. Então, independente se é ruim ou não, sempre vai ser bom. Ficou estranha essa frase, mas acho que é isso que eu quis dizer mesmo. Volta aí para entender. E na verdade a gente tem que mostrar para ele que é isso aí, que a vida tá aí para ser vivida, que a gente tem que sair dessa bolha, né? E furar essa bolha e seguir. E isso aí só com constância, só com fazer acontecer, só com... Não é que tu não pode ter medo, tu tem medo, todo mundo tem medo. Ninguém vai dizer não tenho medo de nada. Não, tem medo, só que tu enfrenta. Ó, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou muito corajosa com a altura, muito corajosa mesmo assim. Mas na verdade é exatamente o que eu tô falando. Eu sou corajosa, não é que eu não tenho medo. Eu já saltei no maior bug jump daqui do Rio Grande do Sul, nem sei se não é do Brasil, mas agora hoje em dia já deve ser do Rio Grande do Sul.
que é 60 metros. E na hora que eu cheguei lá em cima, gente, me dá desespero assim, só que eu sou determinada, né? Aí eu sei que eu vou igual, mas me dá desespero, mas eu enfrento e vou. É isso que tem que fazer para ele entender que tu pode ir, sabe? Porque se tu for travar todo o medo que te dá, tu não vive. Nossa Senhora, é muito triste, na verdade, parece uma vida perdida, sabe? Eu sinto isso. Cada um, tá, gente? Mas eu sinto isso, assim. Porque geralmente o que acontece é que depois que tu enfrenta esse medo, tu pensa assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não agi antes? Por que eu não falei antes? Por que eu não liguei antes? Sabe? Por que eu não terminei meu relacionamento antes? Por que eu não saí do emprego antes? Sempre assim, é sempre assim. Então tem que dar o passo ali de tu enfrentar e ser corajoso e bora lá. E eu com meus exemplos, né? Mas é que é engraçado porque o medo é uma coisa muito, 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 muito individual. Os medos que eu tenho são completamente diferentes dos medos que vocês têm, né? E é engraçado porque, tipo, quando eu vim pro sítio, que eu vendi o sobrado que eu tinha enlajado, simplesmente veio no meu coração uma coisa muito forte, muito intuitiva, muito sincrônica. Eu botei meu sobrado para vender, todo mundo me chamou de louca e tal. E um dos meus filhos tinha 9 e o outro tinha 13, tá? Imaginando, crianças, né? E eu sozinha. E tava super certa daquilo. E eu, várias vezes eu escutei, meu Deus, como tu é corajosa, tu não tem medo de morar sozinha, tu não tem medo de dar errado, tu não... Meu Deus, eu só escutava essas coisas, mas assim, eu tava tão conectada àquilo que não me abalou, sabe? Aí eu não tenho medo de altura, eu não tenho medo de pedir demissão dos lugares, sabe? E são coisas assim que eu fico observando, sabe? Os outros, nossa, eles em pânico às vezes com essas situações minhas. Mas aí vem a contrapartida, né? Que tem uma amiga minha que eu sempre falo com ela diz, meu Deus, Miki, mas tu não teve medo de vir pro sítio, tu não tem medo de altura, tu não tem medo de bicho, sabe? Tudo, ela fala umas coisas assim. Daí eu disse pra ela, tá, mas tu não tem medo de pegar o carro e dirigir por aí, tu não tem insegurança. Gente, eu tenho insegurança de ir nesses lugares tipo McDonald's, olha que ridículo, é uma vergonha isso. Mas assim, sabe quando as coisas são tudo em tela, fazer os pedidos em tela, parece que eu preciso assim, é até engraçado, mas parece que eu preciso ficar observando os outros para saber como é que vai ser, para eu fazer também, sabe? Para não errar, é o medo de não errar, na verdade. Daí eu ficava comparando esse tipo de medo assim, então tu vê que é totalmente individual, porque para ela, esses medos idiotas que eu tenho, ela não tem nenhum, né? Então assim, é muito individual. Então é só tu por ti mesmo para saber onde o teu calo aperta para te poder seguir em frente e enfrentar, né? Ter coragem de enfrentar. E aí vem aquela história de novo da reprogramação, né? Do mental, assim, do cérebro, porque tu tem que se imaginar, sentir, agir, aquele mesmo pilar, né? E ter disciplina para poder, inclusive, ultrapassar esses medos, né? Isso é importante, não tem como dizer que não. Só que não pode ficar, que eu já tinha muito problema com isso, assim, de ficar obcecada com como, sabe? Como vai dar certo as coisas. Na verdade, tu tem que fazer todo o caminho para imaginar, sentir, agir, mas assim, confiando que o resultado vai chegar, sabe? Não como vai chegar. Isso é uma coisa que agora que eu tô conseguindo me alinhar e entender, sabe? Porque acaba que quando tu fica muito obcecado pelo como, que isso é um trabalho do universo, né? Tu acaba travando, tu trava a energia, tu trava e aí não acontece o que tu tá buscando e daí tu fica assim tentando entender o porquê que não acontece. Mas é por isso, né? Porque o como tem que deixar pro universo. Enfim. E eu vou dar um exemplo agora, né? Que a questão da disciplina que eu sempre brinco, né? Da disposição, do fazer acontecer, do exercício diário. Porque hoje é um dia que eu estou super, ultra, mega indisposta. No sentido de eu estar com o meu pulmão ferrado, eu tenho asma, né? E eu tô gripada. Eu basicamente botei, quem conhece aí um asmático, sabe que ele tem bombinha por todos os lados, né? Aeroline, enfim, Aerodine, seja o que for. Eu botei mais de 10 certo, de ontem de noite até hoje de manhã. Agora já é de tarde, já botei mais bombadas. E eu tô com o meu pulmão assim, ó, cansado, destruído, sabe? Vontade de tá dormindo, assim, mas não dormindo, descansando, sabe? E eu pensei, cara, eu me propus a fazer 3 vídeos, pelo menos agora no início, 3 vídeos por semana.
Então o que que eu tô fazendo? Eu tô enfrentando a minha disposição, eu tô sendo disciplinada e tô aqui gravando, sabe? E não é uma questão que, eu estou super, que legal, tô aqui super feliz que eu tô fazendo vídeo pra vocês. Não, na verdade é uma coisa que eu propus a mim mesma, tô cumprindo, e eu tenho certeza que quando eu terminar de fazer esse vídeo eu vou ficar leve, feliz, sabe? E aí sim eu descanso, porque não dá pra ouvir daí, mas a minha asma tá terrível, sabe? E é sobre isso, é sobre o tu querer fazer a diferença. Vim de ti, não adianta ficar esperando as coisas cair do céu. Inclusive os medos, não adianta tu esperar que eles terminem indo além. Não, o cérebro sempre vai querer te proteger. Então tu tem que fazer entender que outros lugares, outros momentos, outras situações são seguras também. Entendeu? Só depende de ti. Basicamente tudo só depende de ti, da gente, né? Basicamente é isso. Enfim, gente, é o agir. Bora lá, vamos agir, vamos contra isso, vamos confiar, vamos acreditar e vai dar tudo certo. Beijo, vou lá descansar agora. Beijo.